galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Depois de uma semana como essa, a sexta-feira, né? Não preciso nem falar, todo mundo já sabia que ia ser um dia diferenciadíssimo. E cá estamos nós, né? Porque ela não decepciona. E, gente, o vídeo de hoje tá do jeito que eu gosto. Uns vídeos que não acontecem sempre, mas quando tem, eu gosto de fazer, que é quando eu faço aquela listinha, que eu saio botando assim alguns tópicos, algumas coisas que saem acontecendo. E a gente tenta fazer um apanhado pra deixar a coisa bem desenhadinha. Fazer aquela listinha marota que vez ou outra eu faço. E a gente vai falar muito sobre isso na segunda parte, que a gente vai analisar diversas coisas aí que estão rondando nos últimos dias e que agora começam a ficar um pouco mais claras. Dá pra começar a bater o martelo. Hoje a gente vai incorporar meio que o espírito do Mano Brown. Quando chegou lá, falou, tem que voltar pra base. De repente olhar o que tá acontecendo e realmente tentar entender as confusões que se passam. Mas vamos começar nosso vídeo falando sobre verdades e mentiras. Porque isso também já dá pra cravar mais narrativas ao longo do dia de ontem, que tentarei ao máximo ser a pessoa mais imparcial possível, mesmo tendo lado. Porque tem umas coisas que a imprensa faz que, enfim, né? Os números desmentem a própria imprensa e a gente tem que falar sobre isso. Enfim, tem muita coisa pra gente falar. Eu vou acelerar, porque realmente eu quero que o vídeo não tenha 1h30. Vamos correr. Veja só. Nem vou dar play nesse vídeo, vou mandá-lo no Telegram, você corre lá e procura. Presidente Trump defende Bolsonaro novamente. Quando foi isso daqui? Ontem. Ontem o Trump voltou a falar de Bolsonaro e não só isso. Ele andou falando mal de outra pessoa. Vou mandar esse vídeo completo, você vê lá, esse vídeo é curtinho. Isso daqui repercutiu, virou notícia na imprensa brasileira. E o que é que a Globo fez com isso? 2 imagens. A Globo, inclusive, né, desapareceu depois com a primeira imagem. Foi um erro. Foi um simples erro. Ou será uma desinformação, né, proposital? A Globo, inicialmente na Globo News, coloca ali, ó, Trump diz que vai conversar com Lula, aspas, em algum momento, fecha, e que o presidente é um negociador muito duro, mas honesto. Será que o Trump realmente falou isso de Lula? Aí depois de sofrer uma pressão na rede social, a Globo deu um cavalo de pau e teve que desfazer a sua mentira. Trump diz que vai conversar com Lula, aspas, em algum momento, fecha aspas, e que Bolsonaro é um negociador duro, mas honesto. Então, assim, o que é que a Globo ganha mentindo? Propagando desinformação. Mas a Globo não é a única. Coloquei aqui em ordem cronológica diversas postagens de pessoas diferentes, com números diferentes ao longo do dia de ontem. Isso aqui é o Trending Topics do Twitter. Assunto mais comentado do Brasil. Bolsonaro taxou o Brasil. Era o primeiro, o assunto mais comentado. Só que quando você olhava, o assunto mais comentado tinha 70.800 posts. E o segundo assunto mais comentado do Brasil tinha 76 mil posts. Aí você fala, mas peraí, como é que o assunto mais comentado tem menos interações do que o segundo? Isso não faz muito sentido. E o palhaço se questionava, alguém me explica essa conta? Independente. Veja, compare os números e olha qual é o terceiro assunto mais comentado, Fora PT, com 53 mil menções. Então, se você já some aqui, ó, o Defenda o Brasil do PT junto com o Fora PT, você tem exatamente 130 mil menções contra 71 mil dos petistas. Aí o tempo passa. Essa postagem foi às 2h43 da tarde. Essa diferença, né, do assunto mais comentado do Brasil começou, né, a ganhar uma nova roupagem. O Vilimigo falava, ó, já está se ajustando. Às 13h12 da tarde, o assunto mais comentado era Defenda o Brasil do PT, com 97 mil menções. E o segundo, Bolsonaro taxou o Brasil. E o Fora PT, em quinto lugar. E você vê que o quarto tá com 20 mil, o outro com 4 mil. Porque não funciona bem assim. O Twitter ele meio que calcula mais ou menos assim no intervalo de tempo quanto o tweet tem. Então, se você concentra muitas postagens no mesmo momento, aí ele aparece como assunto mais comentado. Mas em números absolutos, você vê que, de disparado, Defenda o Brasil do PT, 3h12 da tarde. Pulando mais um pouquinho, às 3h49 da tarde, é a vez do outro Vinícius, agora o Carrion. Mas eu consigo ler na minha cabeça Carry On, e ele sabe o porquê. Defenda o Brasil, 134 mil menções.
Chega de ditadura, obviamente, criticando o PT e o regime, 83 mil, anistia já, 19.700. E você não tá vendo o outro. Você não tá vendo mais o outro, né? O Bolsonaro. Mais tarde, a Elisa colocou um print onde defenda o Brasil do PT conta com 401 mil menções, primeiro lugar, e Bolsonaro taxou o Brasil com 200 mil, ou seja, defenda o Brasil tá 2 vezes mais do que o dobro. Beleza. Aí, José Fux, ex-jornalista do Estadão, às 10h12 da noite, defenda o Brasil do PT, 540 mil postagens, Bolsonaro taxou o Brasil, 257 mil. Mais do que o dobro. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque o grande Caio Junqueira, funcionário de Rubens Menin, esse grande bilionário que ganhou muito dinheiro com Minha Casa Minha Vida, que gosta de fazer o L e que quem comanda realmente hoje a CNN é o João Camargo do Grupo Esfera. Hoje o melhor grupo do Brasil. Já deixou o Dória comendo poeira. O Caio Junqueira coloca essa linda face frente à câmera para falar que o governo vence bolsonaristas nas redes sociais. O governo venceu. Aí você fala assim, mas como assim? E aí você tem aqui mais uma postagem. Defenda o Brasil do PT, 600 mil menções. Bolsonaro taxou o Brasil, 273 mil menções. Aí eu pergunto para vocês. Eu devo acreditar nos números ou eu devo acreditar no Caio Junqueira? Óbvio que eu vou acreditar no Caio Junqueira, né? Você acha que alguém que trabalha pro João Camargo e Rubens Menin ia mentir? Só que eu fico na dúvida. Porque temos aqui também o Luiz Esteves. O Esteves também é sensacional, do Metrópolis. Defenda Brasil do PT, domina redes como resposta ao governo. Aí você fala, pô, mas e aí agora? Aqui também é do consórcio, né? O consórcio agora me deixou sem chão. Então parece que tem narrativa pra tudo. Tem narrativa pra tudo. E eu não, sendo até assim advogado do diabo, eu não acho que o Caio Junqueira tá de todo errado, não. Eu faço questão de destacar só pra gente saber quem que realmente comanda a CNN. Mas no final do dia, gente, as pesquisas, inclusive pesquisas de opinião, você pode direcionar a pauta que você quiser. Você pode tentar abordar assuntos que da forma como você coloca, a forma como o algoritmo lê. Não, a gente está aqui detectando, está falando muito sobre questão, soberania, nacionalismo. Aí, aí você entende que isso são críticas à direita, mas será que realmente são? O pessoal falando que, na verdade, quem define o nacionalismo é a direita, o patriotismo é a direita ou a esquerda. Então, é um negócio meio aberto. Você não consegue, né, realmente medir por completo como anda o clima. E a gente comentou no vídeo ontem a nota que tinha saído no Lauro Jardim, mostrando que, segundo levantamentos, o clima anti-PT estava reinando no WhatsApp. Então, enfim, eu fico de cara como o tempo vai passando e você vê, né, como a imprensa se comporta. O que a imprensa costuma falar. E aí, eu acredito em quem? No Metrópolis, nos números, no levantamento da Pesata, que inclusive o levantamento da Pesata é o que foi utilizado naquela matéria do Estadão, do Silvio, que eu perguntei no vídeo ontem, né, se o Silvio trabalhou na campanha do Ricardo Nunes. Eu não quero saber, viu, se ele trabalhou na campanha do Ricardo Nunes, fornecendo análises. Seus áudios, Silvio, circulavam? Meu Deus do céu. Só falta eu botar o áudio aqui. Até essa aqui é a sua voz. Calma, não vou fazer isso não. É só uma pergunta, eu ainda quero saber. Eu ainda quero saber se você é aliado do Duda Lima. Eita, por que eu tô falando isso? Vamos mandar. Aí falando em narrativas, salve Duda Lima. Pessoal, não vão prender o Bolsonaro amanhã. Isso é fake news do Eustáquio. Por que o Marfinha tweetou isso? Se você ler os 2 comentários abaixo, você entende. O Fala Will fala assim, ó. Por que estão espalhando que vão prender Bolsonaro amanhã? Qual é o plano? E a dona Raquel diz, parece que foi gente do Eustáquio. Fiquei tão nervosa. Pois é. Os jornais aí ligados um perfil, na verdade, ligado ao jornal Hora de Brasília, que é lá do Hugo, amigo do Oswaldo Eustáquio. Ah, meu Deus do céu. É coisa, né? Aqueles padrões que se repetem. Toda vez que tem um HC, a turma do Oswaldo aparece. É incrível, 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 incrível. Mas vamos continuar. Ontem teve alguns eventos aí que a turma da esquerda que subitamente resolveu defender a soberania nacional. Espero que eles continuem assim, conforme o tempo for passando. Eles meio que fingiram não ver. China critica Estados Unidos por interferência
nos assuntos internos do Brasil. Beleza, bacana. Não, realmente, né? Não é para interferir. Aí o pessoal da rede social, né? Sabe como é rede social, né? O povo é meio chato. O povo não gosta de seguir as ordens da família Marinho, dos Mesquitas, do Rubens Menin, do João Camargo, do Luiz Esteves, né? Quer saber o que é interferência? É a China mandar carta para o Congresso Nacional para proibir nossos parlamentares de felicitar a presidente eleita de Taiwan. Lembra disso daqui? Foi durante o governo Bolsonaro, 13 de maio de 2020. Não vem peitar com a questão em Taiwan. Ui, é questão deles, sabe? Então, assim, aqui ninguém reclamava. E tem mais, a Soraya lembra, ó. China pressiona por demissão de Ernesto Araújo para liberar insumo dos imunizantes. Mas como assim? Utilizando, rapaz, de estratégias econômicas, querendo ou não, no final do dia, né? Porque envolve aqui compra e venda de produtos. Não, isso aqui não é chantagem? Que coisa, né? Embaixada da China ameaça consequências negativas após publicação de Eduardo. Mas como assim, rapaz? Saudade, né, do que a gente não viveu. Porque nessa época não tinha nenhum defensor da soberania nacional na esquerda. Esse momento são bom pra te lembrar da hipocrisia, né? Do que tá acontecendo. A senhora me dizendo, relembra aqui, Kim. Quando eles pediram, né, a demissão do Ernesto e tudo mais. E aí o próprio Ernesto comentou ontem sobre isso daí. Curioso. O governo Bolsonaro, no período em que fui chanceler, a cada questão envolvendo a China, a cada tentativa chinesa de determinar os rumos do Brasil, que nós repelíamos, a esquerda, o centrão, a mídia, parlamentares do agro, sim, do agro, a turma do Lupion, da FPA, da turma da Tereza Cristina, defensora do crédito de carbono, toda essa nata de direita, nossa, eles são muito de direita, exigiam que nos curvássemos até o chão e beijássemos os pés da China para evitar restrições comerciais. Nunca me curvei. Hoje, diante das tarifas americanas, os mesmos atores batem no peito, proclamam em verde e amarelo que não podem ceder diante de Trump e exigem a defesa da soberania. Como se explica essa contradição? Fácil. Não é sobre soberania. A influência chinesa reforça o poder das elites políticas corruptas que mandam no país e, por isso, será sempre por elas muito bem-vinda. A influência americana, principalmente com o Trump, tende a enfraquecer esse esquema corrupto e por isso combatida. Eu não acho nem que é isso, eu acho que o ponto é o seguinte. Eles querem se curvar por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro. E eles estão chateados com essa questão do Trump, por quê? Porque eles estão perdendo dinheiro. É isso. Por eles se curvam também ao Trump, né? Porque eles sabem que se curvar o Trump nesse momento não vai... Assim, o que é... Eles estão vendo quais são os termos, né? E eles meio que entendem que algumas pessoas com muito poder no Brasil não vão querer seguir os termos para reverter o problema. Então, culpa aí a turma da direita, que é mais fácil. Mas é bom, né, relembrar essas coisas, porque o povo paga de louco às vezes, né? Desaparece, esquece. E aí o pessoal aqui até lembrou a notícia do site oficial do PSOL. O PSOL envia carta a Bernie Sanders por apoio contra a ferrovia do Ferrogrão no Pará. Fora todas as ações, né, no apoio da ONU, atuando contra o Brasil no acordo da União Europeia, pedindo para ampliar aí a questão de classificação de florestas. Mas saudade do que a gente não viveu, né? Graças a Deus agora, a partir de hoje, a esquerda voltou a se preocupar com a soberania nacional. Espero que eles não mudem. Espero que eles continuem assim, né, conforme o tempo for passando. Hillary ataca Trump por taxar Brasil, quer proteger amigo corrupto. Aí todo mundo gosta, né? Aqui agora é do bem. Opa, a chefe de Lula entrou na briga. Queria que teria dedo de democratas nesse acirramento. E aí tá ali a Folha de São Paulo também comentando, né? Hillary Clinton se refere a Bolsonaro como amigo corrupto de Trump ao criticar tarifaço do presidente americano. O que é que eu posso falar? Nada, é só dar risada, né? É a turma do Lula, os amigos do Lula. Enfim. E gastei 15 minutos, tô correndo, tem muita coisa pra gente comentar hoje. Muita coisa, muitos pequenos detalhes, e eu sei que eu falo muito, e hoje eu fiz minha listinha. Sobre o quê? Não vai saber, vai chegar de pedaço em pedaço, que é pra ninguém ficar sofrendo por antecedência. Gente, vamos falar sério mesmo, falar sério, fazer igual o Mano Brown hoje, vamos olhar e a gente tem que voltar pra base. Tem que voltar pra base pra não se perder. E olhar algumas coisas reais que estão acontecendo. Vejam só. Ontem aí, a turma do PL, que nunca trabalha,
resolveu entrar em campo. Capitaneados aí por Duda Lima, que foi quem criou essa campanha, a turma PL veio, né, com essa frase: defenda o Brasil do PT. Beleza. Tava lá, inclusive, né, em menções, em primeiro lugar. Aí você vê o texto, né? De 100% dos problemas do Brasil, 99% vem do PT. 1% restante foi provocado por ele. A concepção de vocês, gente, todos os problemas do Brasil são provocados pelo PT? 1% foi provocado por ele? Bom, tá também de todo errado, né? Se você parar pra pensar que Temer era vice da Dilma, né? Aí, né? Você pode colocar o Temer na conta do PT, né? E aí a indicação do Temer pro Supremo. Mas eu não sei, eu acho que essa visão meio complicada de culpar o PT, ainda mais quando eu vejo o que Eduardo Bolsonaro comenta, enfim, né? Algumas coisas que estão acontecendo. E a Duda Lima segue. Ficha de corrupção, manipulação, censura, autoritarismo, fracasso econômico e taxação. É só o PT que está por trás da censura, do autoritarismo? Defende o Brasil do PT, beleza. Aí a turma também utilizou até de ar lá, Homem de Preto, lembra lá o filme? Aí pra mostrar, pra apagar a memória do cara, porque o cara lembrava do passado do PT. E eu usava, assim, uma estética que acho que tá meio bem batida, sabe? Mas tudo bem, assim, um texto, né? A verdade é simples. Sem gente de memória curta, a turminha de lá não se sustenta. Quem lembra não apoia. Defende o Brasil do PT, beleza. Pra além das críticas a Duda Lima, veja isso daqui. Frente pelo Livre Mercado responsabiliza o Supremo por tarifa dos Estados Unidos. E aí? A culpa é de Lula ou é do Supremo? Na concepção de vocês, a culpa é de quem? Vocês estão com Duda Lima ou vocês estão com Carol de Tone? Será que Duda Lima ele só é inapto ou tem algo por trás? Independente disso, independente da intenção do Duda Lima ou não, até sobre essa questão aí você vê, né? Foi organizado mesmo. Duda Lima, ele acha que ele fez um grande feito. Você vê, ó, PL inicia guerra para dominar a narrativa nas redes. Mensagens obtidas detalham tese para minar a defesa da soberania, ou seja, para falar do PT. É sempre assim, né, Daniela? A oposição faz guerra, ataque, desinformação. O governo faz embate, disputa, erros. Nenhuma palavra sobre o governo usar dinheiro para fazer vídeo com inteligência artificial, reunir influenciadores e atacar o Congresso nas redes. E aí eu começo nossa lista. O que é defender o Brasil do PT? O que é isso? É só não gostar do PT? Beleza, o pessoal já não gosta do PT. Mas o que mais? O que é que Trump tá falando lá, né, das reclamações? Será que realmente é de bom tom esse slogan? Depois eu coloco, né? Não se sabe de quem é a culpa, e isso tá claro. Porque de um lado, alguns falam que é do PT, do outro lado falam que é do judiciário. E aí, independente da boa vontade, da má vontade, da inteligência ou da burrice, vocês acham que é bacana? Vocês acham que a direita, sendo um grupo claramente minoritário, a direita não é 50% mais um. Não é. Pode até ser da população, que eu não é, no final do dia, né? As pessoas, gente, na sua grande parte, elas não acompanham a política de perto, sabe? Com atenção, tudo mais, bonitinho. As pessoas podem estar no WhatsApp, mas nas redes sociais acompanhando com frequência? Não estão. É só você olhar os números, pega o maior canal de política com o maior engajamento, não tem 1 milhão de views por vídeo, o que seria, assim, vou botar, não tem 1 milhão de views, seria 0,5% da população brasileira. Talvez aí, se você pensar só em quem vota, sei lá, 1% dos votantes. Então você não tem. Você não tem. Se você somar todos os canais aí, usuários únicos que acompanham a política com mais frequência, sei lá, de direita, bota aí uns 5 milhões de pessoas. Você vai ter 5 a 10% da população que realmente acompanha as coisas com frequência. Então, se você não tem maioria parlamentar, se você não tem o poder sobre nenhum setor, nenhuma instituição, nenhuma autarquia, você não tem nenhum grupo social organizado, seja sindicato, ONGs, nada do terceiro setor, vocês acham mesmo que partir para um embate como esse, sem uma unidade, que as pessoas falam assim, a mesma língua, vocês acham que isso ajuda?
Sabe? É difícil. Será que realmente é difícil, assim, as pessoas conversarem minimamente? As pessoas que estão no próprio PL. É difícil. Sabe sim, Duda Lima pelo telefone, tentar entrar em contato com Eduardo Bolsonaro, entender, né? Será pegar, bater um papo com essa... É difícil isso? A gente montar uma baita campanha? Sim, eu acho que a gente tem que se questionar sobre esses assuntos mesmo, né? Botando aqui na mesa pra gente, assim, pra não ficar de torcida pra um, torcida pro outro, botar, pensar, refletir sobre as coisas. Porque esse tipo de coisa, gente, acontece com a frequência muito maior do que, sei lá, as pessoas esperam. Quantas crises monumentais nós vimos aí nos últimos meses? Seja Vaza-Toga, Twitter Files, né, o banimento do Twitter, o caso da Choquei, coisas assim que param o país, discussões do Pix. De boa, cada um tem o seu posicionamento, mas, na minha concepção, quanto maior o grupo e quanto mais esse grupo rema numa mesma direção, maiores são as chances desse grupo chegar em algum lugar. Mas aí você pode discordar. Aí depois eu coloquei, né? Você tem um PL, 90 deputados e 14 senadores. Lindo e maravilhoso aí, vídeos, botar lá hashtag em primeiro lugar, beleza, bacana. Mas vem cá, quantos requerimentos de deputados entraram? Senadores? Porque, sei lá, vocês acham que não é momento de vários deputados e senadores já não terem convocado, por exemplo, o Viana? Porque se a culpa é do PT, por que você não chama o Viana, que é do PT? Lá do Acre. Que até modificou lá o estatuto da Apex, para não ter confusão pro lado dele. A Apex lida, né, com o comércio internacional. O que a Apex já fez? Já prospectou nesse momento? Tem um requerimento para chamar o Celso Amorim, que é quem manda na chancelaria do Lula? Tem algum requerimento para chamar o Mauro Vieira? Se ele for, você tem 90 deputados, 14 senadores, irmão, você arruma pergunta para fazer uma sessão de 10 horas. 10 horas. E se ele não for, sai da imprensa, fugiu. Porque sabe que o PT é culpado. Fica até mais fácil você colocar a culpa no PT. Assim, são coisas que a população não pode fazer. Mas os políticos podem. Eles têm assessoria, eles têm tudo. Então, assim, você tem requerimento de informação, que são vários, eu coloquei requerimento e convocação, né? Convocação é você realmente chamar para uma comissão, para fazer alguma coisa. Mas requerimento são em várias informações. Você pode pedir para o Itamaraty, órgãos específicos, embaixada do Brasil nos Estados Unidos, sabe? Começar a cobrar por informações que está sendo feito. Você pode cobrar o Ministério do Alckmin, né, da Indústria, perguntar, cara, qual é o plano aí que tem na mesa. Você pode perguntar a portos e aeroportos. Você pode perguntando tudo, porque tudo envolve essas questões. E começar a cobrar, começar a colocar na conta do governo para você mostrar que o governo Lula... Não é que o governo Lula é anti-americano. O governo Lula é um governo ideológico e a ideologia do Lula impede que ele tenha um diálogo minimamente, né, como chefe de Estado para representar os interesses do Brasil perante os Estados Unidos. Porque o México consegue conversar com os Estados Unidos, a China consegue, a Índia consegue, o Brasil não. Muito bacana também você fazer aí, bota no primeiro lugar no Trend Topics, etc, tudo mais. As pessoas, em sua grande parte, não estão, né, só nas redes sociais. E você botar uma frase de efeito, beleza, frase de efeito, subir frase de efeito, é subir frase de efeito. Mas eu acho que às vezes, se você considerar entrevistas, tem um peso muito maior. Quando eu paro, olho, vejo os últimos dias, eu vi Bia Kicis dando entrevista, vi Eduardo Bolsonaro dando entrevista, vi o Flávio Bolsonaro ontem dando entrevista, mas a gente tem muito deputado, tem muito senador, e eu não sei o que essas pessoas fazem. O Duda Lima arrumou entrevista para ele mesmo. Ele mesmo arrumou entrevista para ele mesmo e na CNN se promover. Já avisando, obviamente, a eleição no ano que vem, que ele quer boletar em cima da campanha de alguém, porque ele é marqueteiro, né? Óbvio. E de boa, do jogo, isso aí mesmo. Dá boletada lá, arrumar alguém, mostrar que ele é um cara muito inteligente, conseguir prospectar clientes. Mas e aí, irmão? Então, assim, a estrutura inteira do partido é mal utilizada. Não tem nada. Não tem nada. Outra coisa, botei ali, ó, diálogo com os empresários. A gritaria tá rodando por quê? Porque os empresários tá preocupados, né? Mexeu no bolso. Pô, não tinha como aí, vocês, a pessoa que ia tentar, né, acalmar os ânimos, falar uma coisa, criar, não, um canal de diálogo, falar, nós aqui do PL estamos aqui para conversar com vocês, porque a situação pode ser caótica como for, o pessoal pode estar puto do jeito que for, mas eu acho, especialmente quem tá com o bolso ameaçado, quer resolver. Se tu chega e fala, cara, vem aqui que a gente pode conversar, nada, ainda que seja pro cara te xingar, é um canal de diálogo.
E o que começa com xingamento, no final pode se tornar uma relação que pode crescer por algum tipo de amizade. Então, assim, e aí? E aí? Vamos olhar, gente, a situação assim de forma um pouco mais séria. Mas vamos continuar. Paulo Figueiredo diz assim, ó, boa parte da oposição não quer chamar a tarifa ministro pelo nome simplesmente porque tem medo. Eu já assumo, eu pelo menos assumo isso publicamente, né? Eu sou assumidamente fundador da Tropa dos Covardes. Aí Eduardo, ele compartilha antes da Veja, referendando o que o Paulo Figueiredo diz, né? Pesquisa aponta medo do brasileiro diante de censura nas redes sociais. Aí Eduardo comenta, né? Mais uma prova que o Brasil vive uma ditadura, um permanente estado de pânico, medo de postar algo que pode desagradar os deuses do Olimpo. Um país em que 61% da população tem medo de postar e parlamentar tem que pensar duas vezes antes de discursar está muito doente. Quando você pega isso e pensa, inclusive, na luz do tema anterior, e aí, a culpa é do Lula ou a culpa é do judiciário? Porque o nome que as pessoas que estavam lá, estão nos Estados Unidos, estão tentando mostrar os problemas que o Brasil serve não, né? Os problemas que o Brasil enfrenta. Enfim, né? Não colocaram tarifa Lula, colocaram outro nome. Então a culpa é de quem? Aí a gente vê claramente que tem um problema em torno de uma unidade de ação. Cada um tá remando por um lado. Eu coloquei aqui até uma seta, porque eu fui atrás já da informação para apurar, e eu apurei que realmente existe uma divergência aqui sobre como a situação deveria ser tratada. Ao 12:01, Tarcísio escreve: acabo de me reunir com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também um reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa. Aí, 12:28, como última edição, a postagem original é do 12:24, Eduardo Bolsonaro faz essa postagem, que eu já fui atrás, né? É porque Eduardo não está remando na mesma direção do Tarcísio. Quem tá certo? Aí você tira a sua conclusão. Só que até já adianto. Por mais que cada pessoa possa ter a sua própria opinião, quando um político tem uma opinião, outro político do mesmo campo tem outra opinião e você vê que elas se chocam demais, não adianta você querer esperar que a população brasileira tenha um comportamento calmo, moderado, ponderado, que entenda o coleguinha e as divergências. Se você for na postagem do Tarcísio, as postagens com mais curtidas são de pessoas discordando dele. Vai ter pessoas concordando com o Tarcísio. Assim como se você for na postagem do Eduardo, a maior parte do livro está concordando com o Eduardo, porque a direita está muito chateada com tudo que está acontecendo, mas tem pessoas no comentário do Eduardo que tem uma linha mais pró-Tarcísio. Então, todos os políticos eles podem ter a opinião que eles quiserem, mas quando um comenta uma coisa e outro comenta outra, isso tem que estar claro, você não pode nem sequer cogitar a possibilidade que não vai ter um bate-cabeça entre as pessoas. Ou que alguns, quando vê o cara apoiando o Eduardo, ele acha que o Eduardo tá errado, e vê que outro cara que tá falando a coisa no sentido que ele acredita tá lá, ele vai falar, ele vai bater. E vai começar a briga interna. Então, se a classe política não quiser que tenha essas bate-cabeças nesse momento de crise, cara, eles têm que se unir de alguma maneira para ter uma unidade. Pode ter opinião de... Eu só tô falando o que vai acontecer. Vai acabar acontecendo isso. E aí você tira a sua opinião, se um tá certo, se o outro tá errado, se ambos estão errados, se ambos estão certos, se cada um tá um pouco certo, um pouco errado. Mas Eduardo Bolsonaro comenta o seguinte, ele coloca ali um gráfico que pressão e tempo, né? Maior pressão, maior tempo. Então, com muita pressão e um determinado intervalo de tempo, você chega em seu objetivo, né? Você coloca pressão, pressão, pressão e vai esperando, uma hora você chega lá. Só que quando a pressão começa a subir e você é muito apressado, você acaba no acordo do caracu, né? Que o cara entra com a cara e você entra com o fiofó. E o Eduardo diz, né? Qualquer tentativa de acordo, seja um primeiro passo do regime em direção a uma democracia, sem um primeiro passo
do regime em direção a uma democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado. E os americanos também já conhecem essas histórias. Ou seja, retirar a tarifa ministro agora significa sem oposição na eleição de 26, esquerda eternamente no poder, pois a eleição de 26 será mais ditatorial do que a de 22, Bolsonaro preso até morrer, ministro voltando, como sempre, dobrando a perseguição, redes sociais com mais censura do que a China, velhinhas presas seguindo o rito sui generis de progressão de regime igual Daniel Silveira. O único fato em favor da liberdade nos últimos anos foi a ação forte do Trump. Antes disso, foi só censura, prisões e regulamentação das redes. E acordos caracu, não mais. Lamento, mas não dá para pedir ao Trump e nenhuma autoridade internacional minimamente decente para tratar uma ditadura como se fosse uma democracia. Ou a uma anistia ampla, geral e restrita para começar, ou bem-vindos à Brazuela. Então ela falou, cara, para discutir qualquer coisa em relação à tarifa, é anistia geral, ampla e completa. Não tem assim, não, vou mostrar aqui os dados do meu estado, enfim. E aí você vai encontrar gente e coisa. E aí, falar pisando em ovos. Essa falta de unidade, né? Então, só precisava mostrar, né, até o horário. O Tarcísio twitta meio-dia 1, Eduardo originalmente posta meio-dia 24, atualiza 4 minutos depois, devia ter algum errinho de português. E eu coloco aqui, né, sem unidade de ação. Até mesmo dentro da própria família Bolsonaro, tem posicionamento divergente nesse momento. Então assim, tô falando como quem tá olhando de fora, torcendo pro Brasil caminhar na direção melhor. Vocês são livres para ter as mais diferentes opiniões. Mas quanto mais diferentes e mais opiniões diferentes existirem, mais difícil é para as pessoas tomarem um lado, se posicionarem e todo mundo conseguir marchar minimamente na mesma direção. Vez ou outra eu converso com a Tsuki, minha amiga. E a Tsuki às vezes fala o seguinte, né? Cara, às vezes parece que a classe política não pensa, velho, que é difícil para os militantes entenderem o que se passa nos bastidores. Ela fala, né? Eu sei que não dá para sair comentando sobre tudo, mas a gente fica assim meio perdido no meio da confusão, no meio do tiroteio. Então, gente, assim, eu tô só fazendo uma ponderação em termos assim, de uma análise fria da situação. E aí você faz a sua conclusão final. Não, tem que fazer mesmo, tem que resolver, pô, também não dá para ser assim, não dá para só prejudicar a economia, não, realmente tem que ir até o final, porque a gente tá pagando um preço muito caro pela falta de liberdade, então o pessoal tem que sofrer junto, que é para ver se acorda, você tira a sua conclusão. Aí vamos continuar. Estados Unidos e Índia negociam um acordo comercial que pode reduzir as tarifas para menos de 20%. Enquanto Trump articula... Aqui, ó. Radar da imprensa. Rubio indica possível cúpula Xi-Trump após reunião com o ministro chinês. Então, Índia, que é do BRICS, sentou para negociar. China, também está no BRICS. Enquanto Trump articula uma cúpula com Xi Jinping, mesmo com disputas comerciais em curso, o Brasil segue sem ter sequer tentado uma negociação direta com os Estados Unidos. Não dá para tratar isso como algo neutro. A diplomacia brasileira recebeu todos os sinais e, mesmo assim, escolheu não agir. Preferiu o conforto do discurso de bloco a enfrentar o problema de frente. O mais curioso é ver a Faria Lima e os liberais que hoje tocam um projeto próprio, distante do bolsonarismo e aliado ao sistema, tentando jogar a culpa da tarifa em Bolsonaro, como se a omissão não fosse inteira do governo atual. O Canadá também sentou para negociar. Tá ali, ó. Ontem Trump mandou cartinha para o Canadá aumentando tarifas em 35%. Hoje o Canadá tinha planos de retaliação contra aço e alumínio americano. Todo mundo sentou porque as pessoas querem resolver. Só no Brasil que o Lula não vai baixar a cabeça para nada. O Fux, rapaz, depois que esse cara saiu do Estadão, ele está um novo homem. Tarifas do Trump. China negociando. União Europeia negociando. Japão denunciando. Coreia do Sul negociando. Canadá negociando. México negociando. Argentina negociando. E o Brasil não. Aí um solta suas bravatas, alegando soberania nacional, defende o fim do dólar, nos negócios externos, apoia o Irã, quer rolar o país dos Estados Unidos, sabe de tudo. E aí você tem o Felipe Barros dizendo, presidente do México, que é de esquerda, esqueceu as diferenças com Trump, sentou e negociou. Xi Jinping idem. O Biden brasileiro e a primeira-dama, que tanto gostam de vir a latear pelo mundo em sua lua de mel paga com dinheiro público, não viram motivo até agora para visitar o Trump.
Essa daqui é uma linha que você vê que às vezes é até difícil. Você fica se olhando. É a questão do meio discurso, né? Fala, cara, é difícil pontuar esse tipo de coisa às vezes. Porque você fala assim, a culpa é do PT, tá? Mas é por quê? Por que a culpa é do PT? Por que a culpa é do PT? Você atribuir. Eu acho que é errado você atribuir toda a censura ao PT. A gente sabe que o PT quer censurar os outros. Mas eu acho que não é bacana você seguir por esse caminho. Agora, eu acho que faz muito mais sentido se você realmente explicasse para as pessoas a culpa do PT nesse âmbito. Fica de sugestão aí, viu, Duda Lima? Aí, pegando essa questão aí dos países sentarem para negociar, eu não botei isso só para reclamar do Duda Lima. A CNN fala assim, ó, Centrão vê isolamento de Eduardo Bolsonaro. E o Diniz fala assim, ó, é surreal e inimaginável uma leitura como essa, mas convenhamos, é a imprensa brasileira, então segue o jogo. Mas, Gil, dessa vez eu acho que não é só narrativa, não. Dessa vez eu acho que a imprensa não está de todo errado. Porque olha o que, é que o Venceslau está falando. Agora, Pedro, sobre a situação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e o Centrão. Como é que o Centrão vê o deputado indo lá? Eu conversei hoje, Leandro e Juliana, com vários parlamentares de diferentes tonalidades dentro da direita. Do Centrão. Do centrão e da direita. E que entre eles, bolsonaristas. Vou começar pela ala mais radical. Um dos deputados com os quais eu conversei é um bolsonarista de primeira hora, apoiou Jair Bolsonaro desde o início, foi eleito na esteira da eleição dele e depois também continuou sempre muito leal a Bolsonaro. É alguém muito próximo, por isso pediu reserva, não quis falar, como a gente diz no jargão jornalístico, em on. A leitura dele é a seguinte: primeiro, esse parlamentar é muito ligado ao agronegócio. Ele falou que nos grupos de parlamentares e também de empresários do agronegócio, Bolsonaro está isolado. Existem muito mais críticas do que gente defendendo o ex-presidente e também o filho dele, Eduardo, e o outro filho, Flávio. A leitura é que Bolsonaro não teve empatia com o setor. Dito isso, ele me disse que também entre os parlamentares da direita, e sobretudo aqueles mais moderados, há um clima de bastante apreensão, porque eles entendem que essa postura de Jair Bolsonaro está prejudicando a direita e pode comprometer o projeto desse campo político para a eleição do ano que vem. Esse campo pode ser comprometido porque é o campo da turma do Dedé. E, obviamente, a turma do Dedé está chateada. O mercado financeiro está chateado. Mas, gente, não se enganem. Vocês viram aí nos últimos 2 dias que a gente vem comentando sobre o assunto, eu fiz questão de trazer alguns tweets de pessoas, assim, com carimbo de bolsonaristas. Com posicionamentos que você fica meio assim. E de pessoas que são vistas mais à direita, que não é nem vista como centrão, tipo o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, criticando, né? Falando, a liberdade é importante, mas não pode punir os outros. Então, assim, não existe um barco onde todos estão remando na mesma direção. Você vê o bate-cabeça no PL, você vê o bate-cabeça entre as diferentes alas da direita. Nem adianta você falar, mas não é direita de verdade. É direita de verdade, sim. São grupos diferentes. Então, assim, é mais uma oportunidade para talvez, né, vocês botarem a mão na consciência e refletirem sobre a célebre frase do Deltan Dallagnol. É preciso descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Sempre que o bicho pega, você vê que todo mundo desaparece. Não é que nem desaparece, né? Todo mundo não. Tem gente que não desaparece, que tá no jogo jogando contra. Jogando contra. Tem uns que desaparecem, né? Não tem vários deputados aí bem conhecidos que você mal viu falando sobre o assunto? Tidos aí como super de direita? Aqui é um exemplo, né? Do que o Venceslau tá comentando. A turma centro-direita, quem ainda apoia Bolsonaro. E aqui vai até de reflexão para o passado, né? Sobre o que eu falo aí da turma liberal do governo, que depois que o governo acabou, mesmo o Lula e o Haddad falando de herança maldita, que Bolsonaro destruiu o país, eles nunca apareceram para rebater nada. Nada. O único que eu vejo aparecer, não só para rebater as mentiras que o Lula fala sobre o governo Bolsonaro em termos econômicos, mas para defender as vítimas do 8 de janeiro, é o Adolfo Saxida. O único. O único.
Olha lá, ó, Fábio Faria. O ódio e a idolatria cegam. Eu acho que talvez te segue, né, cara? Porque se você para e vê que tá todo mundo sentando na mesa pra negociar, por que o Lula não... Se o Lula não quer negociar, o Lula, no mínimo, deveria ter um plano, né, de contenção, que ele tava comentando ontem. Quando você vai no shopping, você vê que tem incêndio, você tem que ter saída de emergência. Porque se acontecer um acidente, existe um plano de evacuação. Então, se o Lula não quer negociar, ele tinha que ter pronto um plano de evacuação. O Lula não tem, ele nem negocia, nem tem o plano. Então, se tem alguém cego, é a turma do Dedé, viu? A turma do Dedé tá demais. É. Senior Relationship Partner. Sócio sênior de relacionamentos, né? Do BTG Pactual. Rapaz, velho. O BTG é top, viu? Nossa senhora, velho. Um dia eu vou ter conta no BTG. Aí o Renato comenta, né? A ironia é quase poética. Durante anos, os liberais da Faria Lima chamaram de populismo qualquer tentativa de proteger o setor produtivo. Agora que a tarifa veio, e veio para doer, começam a falar em prejuízo para o agro, para a indústria e até para a população. Faltou só pedirem o BNDES. O mesmo grupo que defendeu aberturas unilaterais, acordos inúteis, submissão institucional e se silenciou durante os avanços da Agenda Verde, agora chora o preço da omissão diplomática e do colapso da previsibilidade jurídica. De repente, a retórica de fé no mercado virou chororô por sanção. E a culpa, claro, é de Bolsonaro. Nunca no governo Lula, do Itamaraty acéfalo ou da instabilidade institucional brasileira, o país foi tratado como risco, mas o que incomodou mesmo foi o espelho, porque quando ele reflete a farsa da estabilidade institucional, o mercado prefere quebrá-lo a encarar o custo. E aí do outro lado você vê, enquanto aí setores da direita remam em direções diversas, quem encerra, você olha pro lado e quem tá na trincheira com você... de sniper. Assim, ó, dá um tiro e leva 3. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é que aconteceu? Que aliado nesse parada desse? Cláudio Dantas. Você vê, ó, cara, olha essa linha, sabe? É difícil de entender. É difícil de entender o que se passa pro Brasil. E eu gostei como o Dantas fala, porque eu até tava comentando ontem, né? Eu falei, gente, parta do pressuposto que você... Você deveria partir desse pressuposto, né? Que é importante falar com pessoas que não são convertidas. Então, pense nas palavras que você vai utilizar e olha o que o Dantas disse. Vê se teve alguma coisa que você gostaria que tivesse na mesa que ele esqueceu de falar. Trump impôs sanções ao Brasil na expectativa de que a elite industrial e financeira levantasse a bunda do sofá para pressionar Lula e o Supremo pelo fim da perseguição política e contra o alinhamento ao eixo autocrático global. Não é aquele, o eixo do mal. Não, eixo autocrático global para ali, boa. Em vez de paralisação geral e povo na rua, o que se vê é pressão sobre governadores de estados ricos para que lutem contra as sanções. Nossa elite não se importa em viver numa ditadura desde que o dinheiro esteja fluindo. Pobre Brasil. Uma boa. Você vê que é o comentário de alguém que com certeza não está apoiando nenhum tipo de tarifa nem nada, que quer ver a coisa realmente resolver e sabe que, além disso, né, a questão de censura é um problema gigantesco. Parabéns, Cláudio Dantas, sem nenhuma ironia. Sabe, assim, eu fico vendo, vendo assim as coisas acontecendo e a galera não sabe nem como se portar. Botar o nome na urna pra quê? Só tá... É isso que eu digo, gente, ser antipetista é fácil. Falar do Lula, todo mundo fala. Mas na hora que chega o problema mesmo pra valer, bota o microfone aí pra tu ver as maluquices que saem quando a turma abre a boca. Nós precisamos, fica cada vez mais claro, de parlamentares mais preparados. Na hora do vamos ver, são sempre as mesmas pessoas. É Eduardo Bolsonaro, é o Jair, é o Felipe Barros, sabe? A própria aqui estava dando entrevista também. A Carol de Tony são as mesmas pessoas, bicho. As mesmas que você pode contar, que às vezes nem é também isso tudo, mas você vê. O que ainda são as mesmas pessoas. Depois Dantas comenta, né? Um regime falido, dólar para cima, economia estagnada, PIB sustentado pelo consumo do governo em cima de dívidas impagáveis, ineficiência do setor público, incompetência na gestão da segurança pública, do judiciário, país devastado moralmente, milícias, crime, tráfico dominando as esquinas e as regiões, não só nas comunidades, mas em regiões de classe média das grandes cidades, fim de linha, abaixo a ditadura.
isso daquilo, Duda Lima, quer defender o Brasil do PT? Sabe? Campanha vazia. Só movimentando que não vai dar o que. Eu não tô entendendo nada. Assim, tá até tirando aí do colo do judiciário o problema. É o meme da Anitta tá melhor do que o trabalho do da Lima, né? Clezão, Felipe Martins, idosos presos, Débora do Batom, Braga Neto, Bolsonaro. Todo mundo dormindo. Aí agora chegou no Dedé, nos irmãos Batista, Rubens Rometo, Roberto Clabin, Josué Gomes, Axi. Aí todo mundo acorda, né? Aí fica fácil de entender o que se passa no Brasil. Esse perfil aqui é ligado ao agronegócio. Aí tava lá, ó, estou colhendo o que plantaram. Cerca de 40% da celulose brasileira tem destino os Estados Unidos. Parabéns aos signatários da Carta pela Democracia. Eufemismo para apoio, né, ao Lula em 22. Walter Schalka, da Suzano. Horácio Lafepiva, da Clabin. Empresa Suzano, Clabin, Dourado Brasil. Todas parte da coalizão Clima, Florestas e Agricultura. Esse comentário aqui, né, desse tweet, uma tia tá falando, ó. O Kim Paim vai usar isso daqui no vídeo. Você vai ver. Tá aí, minha tia. A senhora falou, tá aí. Vocês me conhecem, né? Pois bem. Então, uma coisa que eu acho que às vezes não fica clara, no meio de todo esse embate, que deveria estar um pouco mais claro, e você vê exemplos, né? De como comentar numa boa. Seja o comentário que o Felipe Barros fez, que o Renato fez, que o Cláudio Danta fez, que o SLE fez. Você vê, cara, tem como... Explica o que tá acontecendo pra população. Se surgir uma crise, as pessoas querem saber sobre essa crise. Se tu joga só um jargão vazio, defende o Brasil do PT. Tá, mas como assim? O que é isso? Quem sustenta o regime? É só o PT o problema? Enfim, né? E quem é culpa de quem sustenta? Quem fez o quê? Qual a culpa aí dos empresários? O que se espera deles? Então, assim, acho que falta, né? Sabe, assim, um entendimento maior das coisas. Mas vamos avançar que tem mais. Aí você sai voltando pro campo da direita, você sai da classe política. A classe política, na minha visão, tinha uma obrigatoriedade de ter uma certa unidade. Porque eles são políticos, né? E política é grupo. Já o povão aí, todo mundo é um pouco mais livre para tomar seus posicionamentos. Aí vem a linda Renata Barreto. A culpa é do Lula, de mais ninguém, mas não sei se essa forma de pressionar o Brasil vai ser positiva, porque dá ao Lula uma narrativa pronta do nós contra eles. Todo mundo sabe que é narrativa, mas vai dar bom pro Lula. Além disso, é muito provável que ele não resolva isso pela via diplomática, e sim dobrando a aposta, e o Supremo também. Isso vai deixar o Brasil mais e mais alinhado com o chamado novo eixo do mal. A situação do julgamento de Bolsonaro é mais retórica do que com o objetivo de interferir de fato, visto que Trump sabe que isso não é possível. A questão é insuflar a militância bolsonarista, ao mesmo tempo que pressiona os empresários a sentar com o Centrão e tentar interceder contra as tarifas. Do ponto de vista econômico, o impacto não é pequeno, mas também não é monstruoso. Cerca de 11% das exportações do Brasil são para os Estados Unidos, que representa aproximadamente 41 bilhões de dólares. Nessa brincadeira, o dólar também pode ser pressionado, mas, como os juros são altos, ainda tem muita gordura. Vocês acham que Trump acertou a tentar pressionar o Brasil dessa forma ou foi um presente para Lula e sua turma? Eu ainda não sei, mas tenho medo de que o Brasil fique cada vez mais alinhado ao novo eixo do mal. Nada de bom para os brasileiros. Enfim, né? Falou, não falou nada, jogou pra torcida, isolou a bola. E aí a gente começa a ver, né, as reações na rede social. Aí tá ali o guilt. Depois o frouxo é o Bolsonaro. Em vez de deixarem o país e os grandões se darem mal por terem apoiado essa porcaria de governo, não. É um mundo liberal e direita terceira via questionando a ação do Trump. Quando é o pobre se dando mal, ninguém fala porcaria nenhuma. Mas quando atinge os grandes e os amiguinhos dos liberais, aí pronto. Começa o levante de dúvidas e questionamentos. Cara, é incrível. Quando é com pobre, ninguém se preocupa. Só virou uma crise, por quê? Porque chegou no rico. É o caso do IOF. Chegou no rico. No empresário, quem realmente tem algum poder de mobilização. Inclusive, mobiliza a imprensa. A turma aí, curiosamente, né, que tá preocupada. Muito preocupada. Eles estão muito preocupados com a economia brasileira. Eles não estão preocupados que eles só apareceram agora. E ela traz um gráfico que mostra que, cara, se vocês estavam preocupados, acho que vocês deveriam ter aparecido antes. O recuo da confiança ocorre em empresas de todos os portes, pequenas, médias e grandes. Isso desmonta qualquer tentativa de dizer que o pessimismo vem dos grandes ou do andar de cima. O desalento é estrutural. O governo fechou mais de 30 acordos com a China, ensaiou tratados com a França, desafiou
em cúpulas ideológicas, nada disso se traduziu em ganho real para a indústria nacional. O que é que Lula fez desde 1º de janeiro de 2023 que trouxe algum dividendo para o Brasil? Enquanto isso, a relação com os Estados Unidos, um dos principais destinos das exportações industriais brasileiras, foi negligenciada por conveniência ideológica. A ausência de diálogo estratégico, somado ao ambiente da crise institucional que o Brasil projetou ao exterior, agora cobra seu preço em forma de tarifas e isolamento. E vale lembrar, esses dados ainda refletem o cenário anterior às tarifas. Mesmo assim, não vi nenhum liberal da Faria Lima criticar a política industrial do governo. Mas para atacar Bolsonaro, eles vestem até a fantasia de nacionalistas, como se estivessem preocupados com o desenvolvimento do Brasil. E aí, galera? Acho que é o momento no Brasil de tomar um lado, né? Tomar minimamente algum lado. O André comenta: eu não tenho perfil psicológico para ser um líder político e lidar com a pressão associada a isso. Mas tenho um perfil para ajudar, auxiliar e ser um militante soldado. O grande problema é que me parece que a maioria das pessoas não tem um perfil nem para uma coisa, nem para outra. Nem para assumir a liderança, nem para ajudar quem lidera. Não tem a coragem para liderar, nem a humildade para ajudar o líder. Dessa forma, tem um bom perfil para atrapalhar o exército. Isso não tem nada a ver com pensar pela própria cabeça. Isso tem absolutamente zero a ver com o assunto. O André, assim, resumiu. O cara sabe onde ele tá. Falou assim, cara, eu sei qual é o meu papel, velho. Eu não quero brilhar mais que o sol, porque eu não quero ser o sol. Eu não quero ser o sol. Eu quero só ajudar, irmão. Você vê que tem mil e uma coisa que você pode comentar, né? Posicionamento que vai num caminho muito similar até do Renato. Do Cláudio Dantas também. Não é ditadura, mas o deputado mais votado da história voltar ao seu país pode ser preso por conta de suas opiniões e falas. Não é ditadura, mas uma rede social com fontes primárias relevantes no planeta inteiro é suspensa durante as eleições. Não é ditadura, mas temos jornalistas exilados que até governos estrangeiros reconhecem o caráter político da perseguição que sofrem e negam a extradição. Não é ditadura, mas cidadãos têm a casa invadida pela polícia por mandar emoji em grupo privado de WhatsApp, pois a opinião seria contrária ao regime vigente. Não é ditadura, mas o legislativo de fato foi substituído por membros indicados pelo governo que legislam no detalhe desde gramatura de substâncias ilícitas até quais opiniões são proibidas sem decisão judicial. Não é ditadura, mas existem vacas sagradas do regime cujo mero questionamento leva ao uso da força contra você e sua família. Não é ditadura, mas se quaisquer desses eventos acontecessem em qualquer outro país, entenderíamos que seria uma ditadura. Não é ditadura, mas se amanhã resolveram prender metade da oposição sob qualquer pretexto, se livrando da pedra no sapato, podem. Efetivamente não há qualquer limitação ou resistência a este poder. Certamente não daqueles que dizem que não há ditadura. Não é ditadura, porque nem percebemos mais o que aconteceu neste país. E aí fica o questionamento. A ala pró-liberdade está isolada? Em qual sentido eu pergunto isso? Porque você vê que nem dentro da chamada direita todo mundo pensa da mesma forma no quesito da importância da luta pela liberdade, né? Como você vê, como os liberais se colocam, né? Eu acho que se depois do que está acontecendo agora ainda tiver alguém que grita, não, eu sou conservador nos costumes, liberal na economia. Não é pior que o povo vai, isso daí não dá conta. Mas se o pessoal ainda... velho. Eu queria muito que o pessoal entendesse, né? O que realmente se passa, sabe? Que liberalismo não tem nada a ver com liberdade econômica. Nada a ver com liberdade econômica. Absolutamente nada. Nada com livre iniciativa. Mas enfim, né? Fica o questionamento. A ala aí que eu acho que é liderada pelo Eduardo Bolsonaro. Ela tem amplo apoio ou tá isolada? E caminhando quase pro fim, esse tweet aqui é curioso. É tipo assim, né? Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Tem uma coisa que acho que tá clara, assim, inquestionável. Pelas últimas 48, sei lá, 50, 60, 70, 80 horas. A discussão sobre soberania nacional, patriotismo, nacionalismo ganhou destaque no Brasil.
Curiosamente ganhou destaque, né? Curiosamente tinha alguém que falava pra vocês que, olha, gente, o Brasil tem a tendência a seguir o que acontece no mundo. Se a Europa está falando de nacionalismo, se a direita na Europa está dando nacionalista, se o Trump é um nacionalista econômico, nos Estados Unidos a turma anda por caminho do nacionalismo, possivelmente este assunto chegará ao Brasil, né? E parece que chegou, não foi? Que coisa, né? Quem que falava isso? Não sei. Aí o Azambuja, que se esconde, né, através de um sobrenome que ele inventou, vem lá, ó. Fui um dos responsáveis, se não o principal responsável, pela reintrodução do termo soberania no debate público, inclusive incluindo o conceito de soberanista, isso antes de uma turma escangalhar o termo para ficar defendendo estatal cheia de fundo de pensão. Você vê como é o cara. Isso é a direita. O Flávio Morgenstern, que você conhece, ele está para Jairo Leal, dono da revista Oeste, como Marcelo Godoy está para a família Mesquita do Estadão. Ele vai entender esse comparativo. Ou então a Miriam Leitão para a família Marinho. Esse cara no privado falou que eu ia tomar um processo. Vou falar que mulheres eram cadelas. Até hoje eu tô esperando, né? Ele falou que tinha umas provas já. São as pessoas que vocês veem aí perante as câmeras, educadas, polidas. Mas quando você conhece o outro lado, você vê com podre relação. No final do dia, quando ele fala, inclusive, esse final, ele tá tentando dar a entender que o Arthur lá, do Quinto Elemento, é um bandido que roubou dos fundos de pensão. É a mesma acusação de sempre. Mas tudo bem, esquece isso. Você vê que... Vamos focar na parte inicial, né? Tinha que dar essa cutucadinha, né? Não vou deixar passar. Tá indo aí de peito aberto, vai ter que tomar. Eu fico quieto, eu aguento, mas tem hora que vocês querem cruzar a linha. Você vê que realmente essa pauta, soberania nacional, tá em pauta. E quanto tempo a gente tá comentando sobre isso? Quanto tempo, rapaz? Eu vi essa postagem porque o Grilo botou na minha timeline falando, né? Azambuja daqui a pouco vai dizer que foi ele o arquiteto das pirâmides do Egito. Eu, baita ego, né? Ou falta disso. Aí, olha que curioso. Olha que curioso, né? Ele falou pra ele que inventou isso. Aí eu, como sou um cara chato, eu fui atrás. Aí eu fiz isso daqui, né? Se ligue. Eu adoro o Twitter, porque o Twitter, ele tem uma ferramenta de pesquisa muito boa. Você consegue colocar na ordem, né? Ele falou, cara, eu reintroduzi o termo soberania. Aí tu vai descendo, né? Pra tu falar, rapaz, esse cara deve estar falando de soberania então, desde quando, né? Até lá 2013. Desde que o povo tava nas ruas, porque ele tem perfil no Twitter, rapaz, desde sempre. Aí eu fui andando, né? Ele falou, acabou. Ué, já acabou? Já acabou? Eu pensei que tinha 1001 postagens. Ele reintroduzindo o termo soberania no Brasil. A primeira postagem que ele fez sobre soberania, 9 de abril de 2024. 9 de abril de 2024. Mas ele reintroduziu esse termo no Brasil. Grande Flávio Morgenstern, o homem do aperto de mão mais mole do Brasil. É incrível. Pior que é mole mesmo. Não tô nem sendo irônico. Ele odeia que quando o povo fala isso, ele não consegue, é mais forte do que ele. Até pra fumar o cigarro, com a mão mole, o cigarro cai. O mão mole, 9 de abril de 2024. Aí, o oreudo, o burro, que quer roubar dos fundos de pensão da estatal, né? Sou eu. Aí você vê, né? Soberania. Ó, vamos lá. Soberania. Ei, rapaz, soberania. Ei, soberania. Aqui é só a palavra soberania, né? Soberania. Vamos lá. Até o Aras já apareceu ali, viu? Grande Augusto Aras. Mas aqui, ó. 7 de março de 2020. Aqui não é competição de quem falou sobre soberania primeiro, não. Vocês vão ver que não é uma competição sobre isso. Na época eu falava, né? Por favor, Bolsonaro, destrua a destruição da soberania brasileira. Combata esses destruidores. E aqui é a Dilma, né? Pela primeira vez na história, Dilma falando, estamos destruindo a destruição da soberania do país. O PT é uma piada de mau gosto. Partilhar com a China a soberania vai dar super certo. Né? Os estados soberanos mais partilham sua soberania. Ó o Temer. Ó o Temer, rapaz. Os países prosperam exatamente em função da multilateralidade de relações pacíficas. Tem um dispositivo que estimula a aliança entre os países. Os estados continuam soberanos, mas partilham a sua soberania. Ui, que lindo. Aí eu falo do consórcio Nordeste. Não existe soberania nacional sem independência energética. Olha aí, ó.
O meu posicionamento ele não mudou tanto, né? Ele foi se aprofundando. Mas você vê que eu tô falando dos mesmos assuntos há um certo tempo, né? Combatendo a ingerência, quando o Moro queria criar um tribunal internacional anticorrupção, que o Moro fala, não, a gente vai perder um pedaço da soberania, mas é por uma causa maior, a gente vai combater os corruptos, né? Aí, ó, é o fim da soberania nacional. Moro propõe criar a Corte Nacional de Corrupção, né? Falei sobre isso. Um atentado contra a soberania nacional. Ó, o Foro de São Paulo. Lula está dizendo que vai destruir a soberania nacional. Olha, ó, vai dar sua viagem mês que vem para reforçar a defesa da integração da América Latina, bababá, apresentou do PT. Olha lá, comenta, Foro de São Paulo. Estamos, acho que no mesmo ponto, né? No mesmo ponto. Estamos no mesmo ponto aí, reclamando. Ó o Sérgio Moro. Vamos sustentar, como é que é a opção? Enfim, né? Da economia alemã. Aí, ó. 2022, 2 anos depois que eu falava, ó. Não tem... Um ano, na verdade. Não existe soberania nacional sem independência energética. Aí, um ano depois, o que aconteceu, né? Conflito Rússia e Ucrânia. O ministro da economia alemão disse que 50% do gás, 35% do petróleo, 50% do carvão do país vem da Rússia. Aí eu falava, energia igual soberania. Por isso que eu me oponho tanto a entregar para Faria Lima o que sobrou da Petrobras. Mas como eu disse, não é um bate-papo para ver quem falou primeiro e vocês vão entender. Aí eu botei sua postagem aqui, né, para ficar facilitar no Atlas, o pai da reintrodução da soberania no Brasil. Aí a amiga do Morgenstern, do Constantino, do Deltan Dallagnol, que diz que o bolsonarismo tem que ser erradicado. Grande Lígia Maria que escreve na Folha. Nacionalismo é uma desgraça, uma doença infantil, o sarampo da humanidade, dizia Einstein. Essa jossa só presta pra Copa, Olimpíadas e meme de doguinho caramelo. É mesmo? Tem certeza, fia? Que só presta pra isso? Ai, vamos lá, né? Eu botei quem que defende o nacionalismo nessas pautas e tudo mais. Aí agora vocês vão entender que não era birra. Gente, aqui não é querendo se amostrar nem nada, mas é um convite pra gente refletir. E eu acho que agora, diante dessas confusões do PT, Trump, tarifas, vocês vão entender o que eu venho tentando comentar de forma reiterada sobre a necessidade da direita ter um projeto de país, da gente repensar o país fora da caixinha, não lidar tudo como se fosse dogmas inquestionáveis, tipo o tripé macroeconômico do FHC, isso acabou. Cara, às vezes não é assim, sabe? Não é porque FHC construiu um Brasil que a gente tem que continuar com FHC, com o Brasil que FHC construiu. E as coisas que eu venho pontuando. Janeiro de 2023, no primeiro Atlas, você pega lá o capítulo relativo a essas questões internacionais, soberania nacional também, eu comentava sobre diplomacia, um certo resumo, moeda comum, faltou uma letra E, erro de grafia, né, BNDES, visitas imperialistas, Davos e SG. Nesse campo aqui a gente falava um pouco sobre o assunto, mas não está claro pelo título. Vamos olhar só os títulos e a evolução das nossas discussões no canal. Em mais 3 meses vai fazer muito sentido. Aí você pula para fevereiro de 2023, nasce o petismo verde banqueiro, já falando dessa relação de agenda verde com bancos e o PT, anão diplomático com novos amigos. Nesse ponto aqui, se você entrar, eu já vou estar questionando a aliança do Lula com os BRICS e falar, cara, o Lula é um globalista. O Lula está fechado com os globalistas. E aí eu trago elementos mostrando as críticas da esquerda no esquerda racha de fora para dentro. Desinformação, jorna na Rússia, Amazônia, indígenas, agenda SG, Irã, de volta aos noticiários. Lembra lá do navio do Irã? Pois bem. Depois, relações internacionais, SG com picanha, justiceiros sociais, caso Boipeba, traição junto à esquerda. Aí, se eu não me engano, em abril, a coisa começa a ficar mais engraçada. Lula, Xi e Biden. E eu coloco isso na sequência, entre o império e a multipolaridade, mostrando que já tem uma certa tensão, que o Lula está começando a pender bastante para os americanos, né, na época do Partido Democrata. Outras relações, crítica à esquerda, a nova esquerda imperialista, né, mostrando aí a aliança junto com os globalistas. E aí no mês seguinte, aí agora as coisas começam a ficar cada vez mais claras. Conflito da nova ordem, uma nova ordem está surgindo. Eu falava, cara, não adianta mais querer achar que o mundo é tudo igual, que é o PT do passado, só for de São Paulo. A coisa cada vez mais complexa. E aí botava Argentina, Maduro, petismo verde financiando SG, salvando o clima com SG, pressões internacionais, marido marco temporal, ferro ao grão, hipocrisia petista, CP das ONGs, considerações à direita. Lulismo verde, petismo verde coisa, Amazônia nossa, proibido desenvolver. Indígenas marco temporal, salva as florestas, deu petróleo, profeta do apocalipse, o fim está próximo, heróis do SG, Americanas e SG. Vergonha internacional, Foro de São Paulo, criação do Foro de São Paulo, Bacen SG,
o plano verde do petismo, traições, vassalagem e entreguismo. Na verdade é aqui, ó, julho de 2023. Aqui eu vou começar a usar uma palavra com certa frequência. Vassalagem e entreguismo. Avanço SG, Amor Venceu, Histeria Verde, Comunismo e Nova Ordem. Aí, mês seguinte, vassalagem e entreguismo. E olha o segundo tema. Lula contra a soberania nacional. Por que Lula estava contra a soberania nacional no mês de agosto? O que é que o Lula fez nesse mês? Vamos dar uma olhada nesse mês específico? Nesse mês, eu fiz uma thread no Twitter mostrando que Lula, ao longo de 2023 e em um evento de 2022, ele já tinha dito 9 vezes que iria rifar a soberania nacional para criar uma nova governança global para impor questões climáticas sem precisar passar pelos congressos nacionais. Então, assim, eu fico vendo que tem uma quantidade de eventos que são fatos inquestionáveis, gigantescos, que foram acontecendo ao longo do tempo, que você vê que eles em nenhum momento entraram no debate público da direita. E o que a gente está discutindo hoje? O assunto principal do país, soberania nacional. Soberania nacional. E aí? Por que, Duda Lima, temos que defender o Brasil do PT? Quando pergunta, vocês falam que o PT... Assim, eu, inclusive, eu falo, não, o PT é anti-americano. Essa postura anti-americanista. Eu acho isso daí tão besta esse termo, sabe? O PT não é anti-americano. Porque é tão incoerência. Como é que você fala que o PT é anti-americano e ao mesmo tempo você fala que o PT é aliado do Biden, que o Biden atuou para ajudar o Lula e que o PT pediu apoio dos democratas para salvar o Brasil. E uma pessoa do Poder Judiciário também falou isso daí. Né? Assim, velho, a galera tá tão preocupada em lacrar, em reproduzir chavão, que ninguém entendeu o que aconteceu com o passar dos anos. Ninguém parou pra tentar entender. E aqui eu fazia do fim pro começo, né? Falava, ó, em agosto, o Lula falou isso. Onde? No evento dos BRICS. Né? Lula fala em governança mundial ligada à ONU para resolver questões do clima. Aí eu botava a notícia impressa e a fala do Lula. Aí antes, uma entrevista. Aí, matéria escrita, coisa. Aí depois, se me engano aqui, foi lá na França. Aí, Paris, lá na França. Aí tá lá a nota. Aí, quando tava lá em Portugal, tá lá. Aí, quando tava com o Biden, ele falou. Aí, quando ele saiu do Biden, ele falou também. Aí, em 2022, na COP27, ainda teve na eleição. Teve na eleição, a sabatina. Aqui data errada. A sabatina foi em 22, tá 23. Então, assim, é coisa reiterada. Aí, você pula pra setembro. Vassalagem Peraí. Ali, acho que não é que tá repetido. Agosto de novo. Deixa eu ver. Setembro. Lula G20, Biden, petismo verde, lucro descarbonizando, Marina Zema se une, mercado de carbono, Amazônia, vassalagem e entreguismo. E a gente sempre comentando sobre essas relações. Outubro, vassalagem e entreguismo, petismo verde, sabotagem energética, marco temporal, Brasil em chamas, crise na Amazônia. Aí tem várias outras coisas. Novembro, Casanel e soberania nacional, né? Assim, de forma bem clara. Aí depois você pula. Deixa eu ver se é esse. Ó, esse eu ganhei um dossiê específico no mês de dezembro. Dossiê soberania, Lula versus Bolsonaro. Só para discutir questões ligadas à soberania nacional. Um dos capítulos mais longos do Atlas, inclusive. E eu relembrava fatos, tanto do que Lula tá fazendo que o Bolsonaro fazia. Com comentários da própria esquerda. E a gente tá no momento que a galera não consegue, sabe, rebater o tema numa boa. Lula relativizando fronteira, a questão do IPCC, aí depois mostrava o posicionamento de Bolsonaro, aí depois eu fazia uma retrospectiva histórica, nem lembrar disso daqui, mostrando de onde parte o PT. Aqui acho que a primeira vez que eu acho esse documento aqui, que eu falo desse documento com frequência. É um documento aqui na cidade de 89, que mostra lá o Lula indo falar com os Rockefeller no Council of the Americas, com Peter Bell, que na época estava de diálogo interamericano, foi o cara que deu dinheiro para o FHC fundar o SEBRAP. Tudo isso aconteceu e tá aí. E assim, a discussão é soberania nacional. A culpa é do PT pelo quê? Porque o PT não... É impossível o PT defender a soberania nacional. Aí vai janeiro. Esse mês aqui tem algo... Deixa eu ver se esse mês... É esse mês. Além de falar de vassalagem e entreguismo, Davos, hipocrisia verde, disputas nacionais, esse mês de janeiro de 2024, olha esse subtema. Vou dar zoom. Trump e o Projeto 2025. E o tema seguinte, a direita pelo mundo.
Se eu não me engano aqui, eu estou falando de Portugal. Deixa eu ver se é nesse... Não, acho que é no mês seguinte que eu falo de Portugal, que eu falo do Milei. Não é esse. Não é esse, não, é no mês seguinte. Mas enfim, aqui a gente tá comentando. Eu destrinchava pedaços. Cadê? Volta aqui, ó. Do projeto 2025, mostrando o que é. Peguei um capítulo específico, falando sobre questões econômicas, o tipo de discussão, como lá tava pegando esse paradigma, o liberalismo, o livre mercado. Falei, irmão, isso não existe, é papo furado, não é que as coisas vão ser assim. E já estava claro que entra a questão de tarifa, proteções, a defesa da indústria nacional. O que tá aqui, ó? O dogma do modelo ricardiano de livre comércio, que tem sido utilizado como propaganda para impedir a adoção de medidas que buscam nivelar o campo comercial global para fabricantes, agricultores, pecuaristas e trabalhadores americanos. Esse é um dos resumos do que está nesse capítulo, né? O que o Trump tá falando? Nossas relações não são niveladas. Mas não! Janeiro de 2024. Aí chega agora e fica todo mundo igual barata tonta. A culpa é do PT. Ah, Lula, os ditadores. Um discurso, gente, que não cativa em nada. Não cativa em nada. Quando a direita brasileira vai amadurecer e dar um próximo passo, deixar de falar platitude, lacração, levantar hashtag e começar a apresentar algum resultado concreto, um projeto de país. Não quero aqui ser o pai da soberania nacional, não, irmão. Eu tô chamando. Vamos dar um próximo passo, meu Deus! O que é que impede de estudar? Estudar, bota a bunda na cadeira, gasta tempo, esforço, é isso que impede. Pô, bicho. O papel crucial do pessoal de apoio da Casa Branca e da administração na implementação de políticas comerciais eficazes. Intervenção do Estado. O que o Trump tá fazendo? Tarifa e toma, miséria. Pô, bicho, tá tudo lá. Os caras lá nos Estados Unidos têm um plano de ação, a direita lá tem um plano de ação aqui. Cada um rema numa direção e vem vagabundo. Não vou nem falar, porque depois o vagabundo vai saber o que eu tô falando. Então aí tá aí, os pilantras. Me dói ver que a gente não sai do lugar. Não sai, a direita não sai do lugar. Não sai. Os caras lá falando, é dogma, maluco, livre comércio, tá tudo errado. O problema mais óbvio dessa ortodoxia e tem mais é que em nenhum lugar o comércio livre se espelha no mundo real. Em vez disso, a América comercializa no mundo onde as regras NMF da OMC estão contra nós. Escarnecedores como China comunista ignoram as escassas regras da OMC que existem. Olha isso aqui. Durante seu primeiro mandato, Trump pregou que não pode haver comércio livre sem um comércio justo, recíproco e equilibrado. Dói, bicho. Dói. Tá pronta essa porcaria aqui, sabe? Nem pra ler, ver se inspira. Os bosta aí da direita lê pra se inspirar. Ganhando 40 mil reais por mês com assessor, com porcaria de fundação no partido. A culpa é do PT. Não vai chegar em lugar nenhum. Vai ganha aí a presidência. Vai aí a bancada, não vai chegar em lugar nenhum. Vamos remar e continuar no mesmo lugar. Deixa eu ver esse parágrafo aqui, ó. Ver para Wall Street, chama minha atenção. O problema político óbvio na adoção de muitas das políticas aqui propostas é que elas enfrentarão a oposição dos grupos de interesses especiais que beneficiam de fronteiras abertas e da deslocalização e contribuem generosamente para ambos os partidos políticos. Esses grupos de interesses especiais vão desde os fundos de Wall Street, a Faria Lima deles, e os empresários tecnológicos do Silicon Valley, até os grandes retalhistas, os varejistas, que enchem os seus corredores, especialmente com produtos baratos do Made in China. O que é que teve no Brasil? Quem foi que meteu a taxa das blusinhas? Quem foi que apoiou a porcaria da taxa das blusinhas? Foi um varejo ou não foi? Porcaria! Acorda! Fazer igual o Monarca, acorda pro que tá acontecendo! Olha, que país tu quer construir? Acorda! Tratando aí um monte de deputado, 40 mil reais, igual balde de ouro. Min de ouro, pode questionar. Meu Deus, bicho. Dá inveja de ver gente trabalhando do outro lado, é só lacração. Aí você vai, fevereiro. Vassalagem, entreguismo, sabotando a Petrobras, começando com o pé esquerdo, né? Meu Deus, velho, que dor, bicho. Sabotagem, entreguismo, como se fosse futuro, Ongueiros, KJBS, reflexões que vêm de fora. O que é que tem aqui? Acho que até o de Portugal nem tá aqui. O de Portugal é olhando também o que o Chega fez do lado de lá.
E que podia. Ó, o fim do consenso de Washington, o capitalismo falou, todo mundo lá fora, todo o debate internacional falando, ó, irmão, acabou essa era aí, bonitinha, maravilhosa, ai, beautiful people, livre comércio, o mundo mudou, os países vão se reindustrializar. O Macron não tem ideia de como pagar pela reindustrialização. O Macron falando que queria voltar o Made in Europe. Eu sei que notícia é essa. E aí falando do Enéas, olha, gente, olha o que o Enéas tá falando, vamos voltar, pô, olha pra base, olha pro histórico que o Brasil tem a apresentar. Discussões soberanas, o que é que tava aqui? A operação dos Estados Unidos contra o golpe no Brasil. Aí comentando sobre isso, o governo Lula avalia a venda da Vibraz a estrangeiros como única solução para a empresa. Esse é o governo soberanista, nacionalista? Única empresa de defesa que tem no país. BTG vê segurança alimentar e energética e Niachore como focos de aquisição do país. É o BTG comprando o país. Que depois confirma na própria entrevista da porcaria do André Esteves para Financial Times. Deve ter 2, 3 meses. Isso é uma nota sensacional sobre o André Esteves ontem lá no Tab Wall. Eu ia comentar no vídeo hoje, mas não sabia que dava tempo. Vem tudo sobre isso daí. O André Esteves está comprando o Brasil. É sensacional. Sensacional. Ah, meu Deus. Enfim, discutindo um monte de coisa. O que é que o Pedro está fazendo? Em um cenário global marcado por desafios climáticos, ambientais sem precedentes, o financiamento sustentável exerce um papel fundamental na mobilização dos recursos necessários rumo a uma economia sustentável e inclusiva. Campos Neto vê risco para rodar o Pix com falta de investimento no Banco Central. Meu Deus. Entreguismo verde, hipocrisia, turma SG, disputa na Petrobras. Os soberanistas. Recuperando a soberania nacional. Ah, meu Deus. É duro, viu? Aí o Carlos falando de SG, a Renata comentando. Carlos comentando de novo. Olha lá, o Carlos de novo. Aí falando da Fundação Ford. Aí o Jean lá. Soberania nacional, esse cara até do PL, né? Mas... Olha lá, o Carlos de novo. Aí o que eu disse é o Bolsonaro. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas, irmão. As mesmas. É o Renato. Elas woke. Aí o Felipe Barros. O prédio Felipe Barros. Meu Deus, o Felipe Barros apresentou um projeto, né? Pra lei das ONGs. Aí depois vem pra vassalagem de entreguismo em chamas. Falso governo Bolívia, junho 24. Maduro, vassalagem de entreguismo. Aliança pró-censura. Ataques às bases históricas. Estados Unidos, as novas perspectivas. O consenso de Berlim. Aqui, agosto? Não, julho. Não, foi no mês seguinte que eu falei de outra coisa. Soberanistas versus liberais. O que tá acontecendo agora, inclusive, né? É absurdo. Aí vai ser as mesmas pessoas também. Quer ver? É o Estadão reclamando de orçamento. É o Vili Mig, a Tsui comentando. Novo consenso de Washington. Privatizar a Petrobras, Caixa o Banco do Brasil. O que querem, né? Que o Tarcísio faça se for presidente. O Ferri responde. Aí eu comento lá, é o que eu comento. Sobre os Estados Unidos. A volta do consenso hamiltoniano. Exatamente o que o Trump tá fazendo. E que ia acontecer mesmo se fosse o Biden. Porque lá ele sabe o que é país. Lá eles têm país, um projeto de nação. Aí o Arthur lá, falando da sacanagem da ONU, lá no Gilmar Palusa. Que duro, velho. Aí depois vem Lúcia de imperialismo, Brasil chamas, orquestração global pró-censura, tudo mais, bababá, Trump. Vassalagem, entreguismo, direita versus dogmas, questionando também alguns dogmas, de coisas que deveria pensar. Enfim. Aqui vem que eleição americana, vassalagem, entreguismo, sabotar SG, direita pós-liberal, soberanistas versus liberais. BlackRock, tudo, fundos. Aí o Felipe Barros foi criticado. Olha lá, não é liberal o suficiente. Porque o Felipe Barros estava reclamando, diante da desvalorização da nossa moeda em 6 vezes e em defesa dos ativos brasileiros com o intuito de proteger nossa soberania, estou oficialmente questionando as instituições. Banco Central, CAD, Ministério da Fazenda, TCU, blá blá. Aí quem reclama? Renata Berto reclama. Rafael Globo, a Moreira, a Luiz Nunes, a liberalzada. Ai, mas Felipe, você tá falando sério? Você está louco, meu Deus! Aí tá lá o Salles, cadê o Salles? O Salles aparecia aqui. Você está bem, bebê, um negócio desse? Nossa, aí a gente lembrava do projeto Felipe. E é as mesmas pessoas, sabe? Remando sozinha. Aí tá lá o Felipe, né? Fã de estratégia, questão estratégica. Olha lá, ó, tá doido, meu bem. Você tá doido, Felipe. Você está doido, Felipe. Aí o Rafael do Desfecais também reclamar do Felipe. Enquanto isso, lá, o Biden vai bloquear a venda da US Steel, que o Trump que bloqueou. O Trump que bloqueou. Não, precisamos
ser donos, né, de um parque que produza aço. Não existe forças armadas sem aço. Como é que eu vou depender para construir um tanque, um caça, se eu não tenho aço? Meu Deus, eu não aguento, velho. Soberanos tiveram liberais de novo no mês seguinte. Enfim, aí depois vai, janeiro, fevereiro, março. Vocês entenderam o ponto, né? Vocês entenderam qual é o ponto. Vocês entenderam o ponto. Quem que defende, velho? Não é o Lula, não é o Lula. Grande parte ele também tá cagando pra isso, gente. Que país vocês querem criar? Bateu 1h20, eu sabia que vai ficar longo. Olhando pra trás, chega a me... Eu fico louco. Louco. De coração. Olha pra mim, velho. Eu tô te garantindo que eu não sou, nem serei, candidato a porcaria nenhuma. De todo mundo que tá aí. Dá pra provar. É só vir. Todos os dias eu faço um vídeo inédito. Eu não gravo 2 vídeos no mesmo dia. Eu não sou político. Eu tô aqui eu tô 7 dias por semana. Tu acha que eu sou uma pessoa mal intencionada? Depois de tudo que aconteceu, todas as crises, olha o meu posicionamento em todos os momentos. Tu acha que eu sou uma pessoa mal intencionada? Tu acha que o que eu tô tentando te falar no final disso daqui é o quê? É pra se revoltar a tu a troco de nada? Eu sou agente infiltrado do guinista? É? Eu sou... Rapaz, o Putin é porque não deve ser mais dinheiro, né? O Putin deve estar ameaçando acabar com minha família, ser todo mundo refém. É o que me força daqui 7 dias por semana. É 7 dias por semana, pô. Eu não falhei um dia desde que eu comecei. Eu não falhei um único dia. Um único. Até quando faltava luz, já tive vídeo que eu gravei dentro do carro, no posto de gasolina. Já teve vídeo que eu gravei só de voz, porque faltou toda a luz. Eu peguei, abri o PDF do que tava pronto no celular, gravei e botei. Rapaz, velho. Tu acha mesmo que eu sou um cara de má vontade? Reflete, pô, sobre o Brasil. O que mais precisa acontecer para a direita dar um próximo passo? Vai ficar nisso para sempre? Nesse antipetismo rasteiro? Manjado? Vou mandar o vídeo do Trump e o da CNN. Falei que eu ia correr, tinha muita coisa para falar. Eu sabia que ia demorar. Eu sabia que ia ficar puto também no final do dia. Lá no Telegram. E aí, se tu gosta do meu trabalhinho, como eu sempre digo, passamento do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Que tu já viu que a gente comentou um monte de coisa, né? Parece que nesse canal aqui a gente só passa pano pra Bolsonaro. Parece que além de passar pano pra Bolsonaro, a gente comenta de um monte de assunto. Tá lá, tudo registrado em ordem, coisas organizadas, inclusive do Lula, né? A direita que fala tanto livros, temos que produzir livros, fazer isso. Eu vejo aí como a direita valoriza livros e estudo. Eu vejo. Eu vejo todo santo dia isso daí. Joinha. Eu tô falando isso pra você, mas vocês nem merecem, às vezes, tá vendo essas coisas, porque na boa, tem um de vocês aí, bicho, que eu falo pra minha mãe, vocês gostam de mim mais do que eu devia também, viu? Tem um de vocês que até peço perdão aqui agora, por tudo, sabe? Por ficar estressado às vezes. Muitos de vocês eu não merecem. Tem umas tia aí, uns tio que me trata de um jeito que, olha, nem minha mãe me trata, às vezes, como vocês me tratam, de coração mesmo, nem minha mãe. Então me perdoa aí, às vezes eu posso me passar hoje também, acho que tem o meu direito, né? Na parte do tempo sou um cara bem equilibrado, eu acho, né? Enfim, mas é isso. Foi mal. Amanhã eu volto mais calmo. E fica com um grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.